no portfólio, um exemplo, nada aí relacionado a commodities. Você acha que ainda dá tempo de surfar essa onda aí? Dá tempo de aproveitar algumas oportunidades do setor como um todo? Não, acho que dá. Só, assim, primeira coisa é ter disciplina. Segundo, o movimento de preço, ele sempre assusta um pouquinho, né? Mas o fato é que, assim, o preço, ele não é o valor. Por exemplo, o Vale do Rio Doce hoje negocia, quando a gente olha, por mais que o minério justamente subiu tanto, isso faz com que o valor da Vale ainda seja maior do que o preço da tela. Para a gente hoje o cavalo, né, assim, a ação mais assim, que chama mais atenção de tudo quando a gente coloca todas as premissas conservadoras para o modelo, ainda é Vale do Rio Doce. Como eu falei, adotando ainda uma premissa conservadora de preço para minério de ferro, a gente consegue enxergar um retorno para o preço atual de Vale do Rio Doce. Fora essa discussão toda que a gente comentou de pagar mais dividendo, né? Enfim, essa discussão de você fechar esse desconto de múltiplo em relação às empresas lá fora. Então, para a gente, dentre todo o segmento de commodity, hoje Vale ainda nos parece a opção com melhor, como eu falei, risco, né, melhor discussão aí de risco-retorno dentre as opções da Bolsa. Agora, não é impossível você ter, obviamente, exposição à siderurgia. O ponto é que você realmente, siderurgia, como é que siderurgia, as ações de siderurgia, o que elas refletem? Refletem aumento de preço. Então, para você hoje ser acionista de uma empresa de siderurgia aqui, você tem que ter uma visibilidade muito grande, ou uma confiança muito grande de que ela vai continuar aumentando o preço. Então, seja, né, na cadeia de distribuição do aço plano, seja na cadeia de distribuição do aço longo. Se você não tiver uma confiança desse ciclo de aumento de preço daqui para frente, esses ativos de siderurgia, você pode efetivamente ser pego no contrapé, porque no balanço, o que já foi realizado de aumento de preço, o mercado já trouxe para as expectativas, né? O EBITDA da Gerdau para 2021 de, sei lá, 11 bilhões de reais, que muita gente tem, isso já obviamente reflete os aumentos de preços passados. O que você está comprando a partir de agora? A perspectiva de novos aumentos. Se você não tiver confiança em relação a isso, obviamente não seria assim apropriado você ter uma posição na sua carteira. Então, esse que é a nossa discussão atual. Ô Bruno, e na tua opinião, qual que é o impacto nas ações das empresas relacionadas a commodities com o aumento da inflação? Inflação lá fora ou a inflação local? Não, inflação local aqui. Na verdade, assim, a discussão é efetivamente o impacto em demanda, né? Porque como a inflação ela está vindo, e principalmente, né, se você pegasse o plano, por exemplo, né, se conversar com todas as empresas de construção civil, aço longo, todas elas vão dizer que todos os insumos, seja fio de cobre, seja aço longo, enfim, tudo subiu muito. E você começa a criar alguns empecilhos para você realmente colocar isso no preço do imóvel e, consequentemente, você não ter a sua demanda na ponta arrefecendo. A mesma coisa serve para aço plano, na questão de preço de alto. Poxa, ninguém vai comprar, né, carro uma vez por mês, né? Ninguém vai comprar carro 2 vezes por mês. Então, quem comprou lá atrás, assim, daqui para frente, sabendo que o preço vai aumentar, é uma discussão de demanda. E quando a demanda começa a arrefecer, você começa a realmente dar um passo atrás na questão de aumento de preço. Então, assim, acho que essa é a principal discussão. Enquanto o mundo, né, tiver nesse movimento de reflação de commodity, fica muito difícil as empresas aqui não tentarem repassar um preço, falando agora de siderurgia especificamente. Por outro lado, a nossa demanda aqui não está voltando na mesma velocidade do que a demanda global. A gente aqui está no processo de vacinação ainda muito aquém do esperado e a atividade não retoma, PIB não retoma. Então, assim, por isso que a gente está falando que tem que ter um pouco de cuidado com essa exposição de commodities relacionadas muito aos ciclos locais. A demanda não voltou, né, ela aconteceu lá atrás de forma importante, mas daqui para frente a gente tem um ponto de interrogação muito maior. Aí eu falo também, inclusive, por conta do reflexo do combustível, que a gente também está vendo muito, né? Essa questão aí do aumento do petróleo, refletindo já diretamente nas bombas, vários aumentos que a gente acabou sentindo aí desde o início desse ano. E isso está, de certa forma, também impactando um pouco a inflação, né? A gente já tá sentindo isso no bolso, né?
Ah, exatamente. E aí veio todo esse ponto agora, né, de troca de CEO na Petrobras, todo aquele ruído político que aconteceu. Mas invariavelmente, assim, que a gente está realmente boa parte na própria IGPM, né, que é essa própria discussão, né, todos os economistas falam, poxa, o IGPM subindo 30% ao ano e IPCA 4,5%. É porque o IGPM realmente reflete a inflação de commodities. E a gente está sendo impactado por ser um país, né, produtor de commodity, um país que tem uma exposição grande a esse tipo de ativo. Infelizmente, a cadeia ela vai sofrendo, mas, de novo, tudo isso naturalmente deságua no preço para o consumidor. Se o consumidor não tem capacidade de absorver isso, as empresas, o que em tese acontece? Elas começam a ter compressão de margem. Compressão de margem operacional, é valuation para baixo. Então, esse que é o ponto que a gente tem que entender. Se a atividade na ponta, né, lá no finalzinho da cadeia, ela efetivamente não retomar de forma saudável, a gente pode começar a ver uma pressão importante de custo nas estruturas de custo de várias companhias, né, listadas e não listadas. E, invariavelmente, isso se torna compressão de margem operacional, que aí você vem descendo ali no teu demonstrativo financeiro, é menos lucro, é um lucro menor. Bruno...